Bem-vindos a mais uma aula do seu mini curso Algo de Ritmo no SketchMat. Sou o professor Josimar e hoje vamos trabalhar gráficos de funções em R3, tá bom? Então vamos lá. O SketchMat permite fazer a representação gráfica tridimensional de funções de duas variáveis, ou seja, permite fazer o gráfico de superfícies, né? Usando o comando básico plot 3D. Só que temos que levar em consideração que o x já é uma variável predeterminada do set, né? E se precisamos usar mais uma variável, primeiro temos que definir ela, né? Se eu quiser, por exemplo, construir o gráfico dessa superfície aqui, o x aparece aqui e essa variável y precisa ser definida primeiro, tá? Para poder usar para construir o gráfico da superfície. Se a gente faz uma comparação com os gráficos bidimensionais que já estudamos, nesse caso aqui, o formato que vão ter, né, o gráfico vai ser no formato HTML e vai ser um gráfico iterativo, ou seja, vai me permitir fazer rotações nos três eixos, né, o que me ajuda a ter uma melhor visualização da superfície. Simplesmente com usar um mouse eu consigo fazer todas as rotações possíveis. Bom, então vamos lá. Vamos ver alguns exemplos. Imaginemos que começamos tentando fazer o gráfico dessa paraboloide, x ao quadrado mais y ao quadrado. Tanto x quanto y entre menos 1 e 1. Então o que a gente faz? Definimos primeiro a variável y e construímos minha superfície usando plot 3D. Aqui eu estou dizendo que tanto o x quanto o y percorrem no intervalo de menos 1 a 1. E o set me retorna este gráfico que lembremos que é iterativo, certo? Olha aí. Igualmente que a gente tinha para o caso de duas dimensões, né? Para o caso de R2, a gente pode ter algumas opções para personalizar meu gráfico, né? Por exemplo, se eu colocar esse daqui, Adaptive True, ele me permite colorir minha superfície de acordo com a altura que ela atinge no eixo Z, né? Então, por exemplo, se eu colocar essa mesma paraboloide com essa opção aqui, o set me retorna esse daí, que pode ser muito útil em termos didáticos, né? Quando a gente vai dar um curso de cálculo 3, por exemplo. Outra coisa que me permite o set é fazer o gráfico de superfícies escritas de forma implícita, né? Se eu tiver, por exemplo, uma superfície de forma implícita, esse cara aqui, eu posso graficar usando Implicit Plot 3D, né? Só que nesse caso, o x já está predeterminado, eu preciso definir minha variável y e minha variável z, certo? Defino essas duas variáveis para poder usar elas. Só que, olha, é g de x, y, z igual a zero. Então, se eu tiver, por exemplo, essa esfera aqui, eu preciso escrever ela dessa forma aqui. Ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado menos 4 igual a zero. Por isso que eu coloco dessa forma aqui, né? E aqui estou dizendo que tanto x quanto z quanto y variam entre menos 2 e 2. A opção Frame False, né? Essa opção aqui me permite não mostrar os eixos, para só me focar na superfície, e aqui estou colocando de cor amarelo, né? Então o set me retorna essa superfície, tá bom? Também o set me permite fazer o gráfico de superfícies parametrizadas, certo? Imaginemos que eu tenho essa superfície parametrizada, aqui ó, essa parametrização de 0 a 2π até menos 1 e 1, assim R3, essa parametrização aqui. Então eu posso representar, né, construir o gráfico dessa superfície usando Parametric Plot 3D, tá bom? Olha aqui, uso esse comando aqui, coloco aqui as três, né, os três vetores, elementos em R3, e eu estou dizendo aqui que o percorre entre 0 e 2π e o v entre menos 1 e 1, que é o domínio da parametrização. Só que primeiro preciso definir essas variáveis, certo? E o set me retorna essa superfície. Se a gente lembrar, essa superfície é conhecida como a faixa de Möbius, né? Que é um exemplo de uma superfície não orientável, certo?
Olha, quando a gente estuda, por exemplo, a integrais de linha, né, a gente começa a estudar as propriedades das curvas. Então, também às vezes é bom ter uma visualização das curvas parametrizadas, certo? Então, uma curva a gente sabe que pode ser considerada como um objeto unidimensional embutido, né, em R2 ou em R3, no caso. Se vemos esse exemplo aqui, cosseno de t, seno de t e t, parametrizado de 0 a 4π, é uma hélice, né? Isso é uma hélice, me representa. Então, como eu grafico, como eu faço a gráfica dessa função, né? Parametro plot 3 novamente, defino minha variável t, né? E aqui estou dizendo que o t percorre de 0 a 4π. E simplesmente muda a cor para vermelho. Então o set me retorna essa hélice de cor vermelha. Beleza? Às vezes, né, pode acontecer que eu tenho uma superfície no interior de outra superfície. Então, para ter uma visualização melhor das duas, é bom reduzir a opacidade da superfície externa, né? Essa é uma das opções também que me permite o set, né? Por exemplo, aqui defino minhas variáveis x e o y. Eu poderia ter definido só o y, né? Porque o x já é determinado pelo set. Construir esse W é essa superfície em roxo. Aqui, ó, você pode ver, né? Aqui a parametrização, x percorrendo, o y também percorrendo de -1 a 1. Eu estou dizendo aqui para não mostrar os eixos, certo? Quero só visualizar a superfície de cor roxo, né? E aqui, ó, essa opção, opacidade 0.8. A opacidade a gente pode colocar valores entre 0 e 1, certo? Então estou reduzindo a opacidade para conseguir visualizar minha superfície que está no interior, que nesse caso é a esfera. Olha aqui, o S eu defini como se fosse a esfera, porque a esfera já é uma superfície já pré-determinada, né? Então de centro na origem e de raio 0.3, de cor vermelho, né? E como a gente está usando uma superfície pré-determinada, lembrando que a gente estudou para o caso bidimensional, eu uso essa opção aqui, aspect ratio, para ele não fazer aquele encaixe, não, da superfície enquanto aos eixos. Eu quero que me mostre de fato sem fazer mudanças enquanto à escala, né? Depois eu peço para me mostrar as duas superfícies e obtenho esse aqui, né? Então essa opção de reduzir a opacidade é muito boa quando a gente tem essas duas superfícies, uma no interior do outro, né? Como já falamos de superfícies, algumas já pré-definidas, pré-determinadas, né? Usamos a esfera, por exemplo, também podemos usar um ponto, podemos usar uma linha, né? Aqui, por exemplo, eu defino o A como sendo a Z, que começa na origem e vai ter esse aqui, né? Esse azul. E o P sendo um ponto em 3D, né? Aqui o ponto, onde que ele está, o tamanho e o vermelho, cor vermelha, né? Então eu peço depois para me mostrar as duas e obtenho esse daqui, certo? Então pessoal, existem também muitas opções para personalizar, né, minha superfície. Nesse caso aí, vocês podem ir vendo no set, e esses que a gente tinha para hoje, tá? Então a gente se encontra na próxima aula.